Em Skeleton Knight, todos sabemos que o Ark é um esqueleto, afinal tá no nome do anime, né? Skeleton aí, bem grande. Se você pesquisa sobre a obra, você vai ver um monte de fotos que é um esqueleto no fim das contas, porque é o que ele é. Mas o negócio é, a história de fundo que o Ark usa para ludibriar os outros é que ele está sob o efeito de uma maldição desconhecida, e ele usou essa desculpa no jogo e agora usa neste novo mundo para as pessoas. Mas nos resta aquela duvidinha duvidosa. O Ark teve o seu rosto revelado mais tarde, ele conseguiu reaver o seu corpo mais pra frente na novel? E essa pergunta, meus amigos, é o que eu vim responder a vocês, o dia em que o Ark talvez possa ou não ter tido o seu corpo e rosto revelado. Foi mal a ambiguidade, mas eu não quero dar spoilers para aqueles que não querem receber spoilers, e com isso é com essa deixa que eu digo que esse vídeo contém spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E daqui eu já puxo mais uma deixa, que é o negócio seguinte: a Ponta está pedindo seu like e inscrição. Você aceitas? Você vai falar não para essa criaturinha fofa, para uma raposinha tão bonitinha quanto essa? Vai falar não mesmo? Negócio seguinte, então deixa o seu like aí e se inscreve, porque assim você apoia demais o meu canal, sério mesmo. O seu like ajuda demais, você não tem noção disso. E é claro que eu quero perguntar pra você antes do vídeo começar: você acha que ele vai recuperar o corpo dele ou que ele vai ser um esqueleto pro resto do anime? Você acha que nós vamos realmente ver como que era o rosto dele antes de acabar o anime? Eu quero muito saber, então comenta aí embaixo as suas opiniões, que depois eu vou interagir com vocês, embora já faça um bom tempo que eu não respondo os comentários, mas eu vou responder de todos, eu juro. E bom, primeiro eu preciso dizer que o Ark tem sim um corpo de carne, pessoal, porém ele também não tem um, porque é o seguinte: o Ark criou esse personagem dele como um esqueleto, ou seja, a história dele era só um background de fachada mesmo, era tudo mentira, porque ele sempre foi um esqueleto no jogo e tudo mais. Tanto que é por isso também que ele nem mesmo cogitou a ideia de ter um corpo humano antes de conhecer aquela garota lá que perguntou se era uma maldição ou o que. Mas depois de uma conversa com a nossa queridíssima Ariane, o Ark se perguntou: será que quando eu fui a esse novo mundo eu realmente fui amaldiçoado mesmo? Porque no jogo faz sentido, é um jogo, né, um esqueleto e pá, mas ser um esqueleto falante do nada em outro mundo, nem tanto assim, né, não faz muito sentido. Então ele usou um dos feitiços sagrados que ele possui em si mesmo, o famoso remover maldições, e adivinha? Quando ele usou isso na sua mão, ele recuperou a sua mão de carne, mostrando que sim, o seu corpo, por algum motivo estranho, tem uma maldição nele. Porém, ele também não recuperou a sua mão de carne, porque ela voltou a ser um osso logo após o uso da sua magia, mostrando que isso é uma maldição muito forte que talvez não possa ser revertida. Uma maldição que não iria embora apenas com seus poderes, e olha que os poderes do Ark são monstruosos, são muito grandes, então tipo, o cara é um monstro apelão. Quem vai ser mais forte do que ele pra tirar essa maldição? Quase ninguém, mano. Quem pode isso? Mas eu vou te falar que nessa cena aqui, o que mais me surpreendeu foi que ele não usou essa magia no seu rosto, sabe? Tipo, ele poderia ter feito isso, mesmo que ela fosse embora rapidamente, só pra ver como que era o rosto dele, tá ligado? Porque ele só fez a mão e parou, tá ligado? Mas tá bom, se ele não fez isso, mais pra frente eu comento sobre se o rosto dele foi revelado ou não. Mas, meus amigos, essa não foi a única vez em que o Ark tentou se livrar da maldição, não, sabiam? Não. Tem outra coisa que aconteceu, que ele tentou se livrar da maldição também. Quando o Ark foi para a vila da Ariane, que no caso seria a vila dos elfos, ela conta para os pais dela sobre a maldição dele, certo? E eles dizem a ele sobre um local lendário que é dito por curar qualquer maldição, qualquer tipo de maldição, ferimento ou alguma parada assim vai ser curada caso ele mergulhe nessa lagoa, nesse lago, nessa fonte, nessa água que tá lá, tá ligado? Essa água lendária. Mas tem um porém: esse lugar não é muito perto, então ia meio que ter uma jornada até lá, além de que é muito perigoso, sendo um lugar onde um Lorde Dragão habita e mata qualquer um que chega perto ou perturbe ele. E é claro que quando o Ark soube que tinha um Dragon Lord lá, ele ficou tranquilo e até riu, tipo, se fosse um mundo de dragões eu até seria meio complicado, mas se for só um de cada vez tá tranquilo, dá um pau nesses caras aí facilmente. Não é à toa que eu chamo ele de monstro, né, tá ligado? Os caras falam sobre Dragon Lord e ele vai tranquilo numa boa, sem preocupações. Pô, o cara é a lenda. Mas bem, depois que eles apresentam essa fonte para ele, ele diz que vai ir sim nela. Porém, antes de ir para ela, nós temos algumas questões que no caso seriam 3 volumes. Sim, essa fonte nos é apresentada no primeiro volume, e ele só vai ir para ela no volume 4, então vai demorar 3 volumes de dramas e acontecimentos para ele poder ir nessa fonte.
é complicado mesmo, hein? E essa fonte, galera, realmente é uma fonte muito especial. Ela é uma fonte conhecida por poder curar qualquer maldição e ficar no lugar que tem uma árvore misteriosa. E esse lugar se chama Lord Crown, ou em português seria mais ou menos Coroa do Lorde ou Coroa do Soberano ou algo do tipo. E esse lugar é onde o Dragon Lord, o mais poderoso de todos os dragões, vive. Além de que, com o passar do tempo, os espíritos também começaram a viver lá, dentro da árvore misteriosa, ou seja, lá é um lugar muito místico mesmo. E a partir da magia do Dragon Lord com a magia dos espíritos que essa fonte começou a ser o que ela é hoje, porque foi graças a essas magias misturadas que a fonte começou a ser mística dessa maneira. Então, como eu disse, o Ark só vai pra lá no volume 4, então é pra lá onde eu estou indo. Então vamos pular direto para o volume 4 da novel, que é onde o Ark começa a ir em direção a essa fonte. Agora quem estava indo com o Ark para a fonte seria a Ponta, a Ariane e a Xiome. Ou seja, os 4 estavam indo para lá porque a Xiome tinha alguns assuntos perto de lá e os outros, bom, queriam ver o Ark se ele consegue ou não quebrar essa maldição. E primeiro, para chegar na Coroa do Lorde, eles precisariam passar por dentro de uma floresta chamada Canadá. Sim, meus amigos, o nome dessa floresta é Canadá mesmo. E atravessando a floresta, logo eles chegariam na Estrada da Maravilha do Dragão, que é basicamente uma caverna cheia de monstros no desfiladeiro de uma montanha que é habitada por muitos wyverns, que wyverns seriam quase dragões no caso, né? Então eles passaram pela caverna tranquilamente e não podia faltar monstros no caminho, certo? Morcegos, zumbis, slimes, muitos monstros paravam eles, mas nada muito problemático, eles se livravam deles rapidamente, onde inclusive eles até lutaram contra um monstro metade aranha e metade humano, e esse sim foi muito bizarro e deu até um trabalhinho pra eles, mas no fim das contas ele foi descartado também e perdeu rapidamente. E logo quando eles saíssem dessa caverna, eles entrariam em uma floresta circular que é rodeada por montanhas, e no meio dessa floresta existe uma mini montanha com uma grande árvore em seu cume, e era lá, meus amigos, o Lord Crown, o lago místico que poderia curar o Ark de sua maldição. E inclusive, meus amigos, foi nessa floresta em que o Ark encontrou um Tori, e para aqueles que não sabem, Tori é basicamente a entrada de um templo shintoísta, ou seja, algo japonês, algo do Japão, estava aqui. E é claro que com isso o Ark começou a ter muitas dúvidas e claro também ficar meio nostálgico com o Japão, mas isso não durou muito tempo, porque logo ele encontraria o Dragon Lord que estava louquinho para matar ele. Então com isso eles começariam, meus amigos, uma luta de alto nível, os dois se acertando, defendendo a magia pra lá e magia pra cá. Nossa, é uma luta de alto nível, eu não vou narrar aqui porque não é o foco do vídeo, mas se você quiser ver ela, volume 4, tá aí pra você ler. E os dois continuaram nessa luta de alto nível muito intensa, onde os dois estavam para a para, ou seja, o Ark tá lutando de igual pra igual com um dos seres mais poderosos do mundo inteiro. A Ariane e a Xiome chegaram ali para falar com o Dragon Lord e pedir desculpas por causa disso, e logo todo mundo se acalmou e ficou mais tranquilinho. Então o Dragon Lord resolveu escutar o que eles tinham para dizer e logo a Ariane contou para ele tudo o que estava acontecendo e aí eles se resolveram e tudo ficaram tranquilos, uma boa paz e amizade, sem guerras, meus amigos, sem guerras. Mas é claro, tinha uma condição. A Ariane tinha que entregar uma mensagem dele para uma dragoa que vivia fora desse lugar, ou seja, a Ariane tinha que marcar o Cupido para poder ir para o Lord Crown. Sim, ela vai ter que fazer a conexão entre dois dragões muito poderosos. E bom, agora que isso foi resolvido, eles seguiram para o Lord Crown, e para a surpresa de todo mundo, aquele lugar não havia apenas um Tori, que é algo japonês, como também não era uma simples fonte d'água, meus amigos. Aquele lugar era uma fonte termal. Sim, amigos, no topo da montanha, o lugar que pode curar qualquer maldição, uma fonte termal. Olha, eu meio que já esperava por isso, então nem me surpreendi muito, pra falar a verdade. E agora, chegando na fonte, o Ark entrou e aconteceu aquilo que todos nós esperávamos para saber se vai acontecer ou não. Depois que ele saiu das fontes termais, nós descobrimos a verdadeira aparência do Ark Lalatoia, meus amigos. Na verdade, o seu corpo é o de um elfo negro. Sim, meus amigos, ele é um elfo negro musculoso de pele escura, onde enquanto a Ariane é um elfo negro, mas é branca, por algum motivo ela é um elfo negro, mas é branca, o Ark realmente é um elfo negro com pele escura, parecendo muito mais com elfos negros que nós vemos aí nas mitologias ou em outras séries normalmente. E bom, ele também é extremamente alto, já que em seu corpo de esqueleto ele possui uma grande estatura, porque é claro, se o esqueleto dele é grande, o corpo dele
também vai ser grande, claro que com a carne ficou maior ainda. Na forma de elfo, ele tem orelhas pontudas, cabelos longos, encaracolados e pretos, além de uma forte mandíbula e olhos vermelhos escuros. Ele também tinha um cavanhaquezinho ali no queixo e parecia estar na casa dos 30 anos mais ou menos, ou seja, o cara tava quase na meia idade, sendo considerado um elfo de aparência muito bonita. Sim, meus amigos, até mesmo quando ele recupera o seu corpo, ele ainda é um homem dentre os homens. Esse é o nosso protagonista. Mas tem um porém, meus amigos, aqui ele sim recuperou o seu corpo, mas a maldição não era apenas ser um esqueleto. Você lembra que ele não sentia nenhuma emoção até o momento, certo? Com isso, a maldição de não sentir emoções também se foi, e logo ele sentiu tudo de uma vez: raiva, tristeza, saudade, ódio, felicidade, tudo que ele tinha para sentir, todas as memórias que ele vivenciou até agora nesse mundo voltaram tudo de uma vez só, e isso fez ele ter uma extrema dor de cabeça. E essa dor de cabeça foi tão grande que fez ele desmaiar. Sim, amigos, isso foi um choque muito grande, porque parece que remover a maldição às vezes também carrega consigo um peso enorme. E com isso ele foi levado para outro lugar pela Ariane e pela Xiome, mas não funcionou, amigos, porque assim que ele foi para outro lugar, o corpo dele desapareceu. Sim, ele se tornou ossos novamente, mostrando que os efeitos daquela fonte termal no Ark só durariam temporariamente, igual a sua própria magia, embora, é claro, a fonte termal pareça ter durado um pouquinho mais. E foi assim, meus amigos, que o Ark recuperou seu corpo completo e nós tivemos uma descrição dele. Porém, ele voltou a ser um esqueleto e não nos foi mostrado o rosto dele. O autor fez essa ilustração aí, ou seja, nós sabemos mais ou menos como que ele é, né? Mas ele não mostrou o rosto do Ark. Novamente, que autor maravilhoso, e eu tenho certeza que ele fez isso de propósito, e sinceramente é bem triste porque eu queria muito ver o rosto dele como um elfo, eu queria muito ver mesmo. E com isso, eu me pergunto se no fim da série o Ark pode ou não recuperar o seu corpo, porque olha, se você pensar bem, ele meio que tem um harem, né? O Ark tem o seu haremzinho sim, querendo ou não, mas não tem como ele fazer nada com elas porque ele é um esqueleto. Então eu acho que no fim da série ele pode sim acabar ganhando seu corpo completo, definitivamente, sabe? Ganhar seu corpo de carne, só que agora pra sempre, se tornar uma pessoa comum e poder fazer parte do seu próprio harem. Porque, mano, segue a lógica, se o autor criou um harem pra fazer o protagonista não poder ficar com ninguém, isso é uma baita sacanagem, mano. Na moral, o autor seria muito desequilibrado em fazer um bagulho desses, mano. Seria muito triste. Tipo em Overlord, onde o Ainz não pode fazer nada com a Albedo, porque, tipo, é um esqueleto. Chatão isso, mano. Pô, chatão. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto bastante que ele seja um esqueleto, papo reto. Porque é engraçado, sabe? O cara sendo um esqueleto não apenas é engraçado, mas tem um ar meio diferente, né? Porque, olha, pega Skeleton Knight desde o começo. Se ele não fosse um esqueleto, muitas cenas não teriam graça. Mas meus amigos, com isso eu estou num dilema enorme. Eu não quero que ele seja um esqueleto, mas eu também quero que ele seja um esqueleto porque esqueleto é muito bom. Nesse caso, o ideal seria ele poder alternar livremente entre uma forma e outra. Ele pode ser esqueleto e pode ser humano, no caso elfo, quando ele quiser. E isso seria muito legal. E outra, que é mó engraçado, é que no comecinho o Ark passou por um perrengue com os elfos, né? Tentando conquistar eles, ganhando a confiança deles. E se eles soubessem que ele era um elfo desde o começo, tudo seria muito diferente. Se bem que também agora ele é amigo deles, né? Então não importa tanto assim essa tretinha. E a questão agora, meus amigos, é a seguinte: por que o Ark está amaldiçoado? Quem jogou o Ark nesse mundo no corpo de um esqueleto e foi longe o bastante para colocar uma maldição em seu corpo? Ou será que essa maldição também estava no jogo e apenas ele não sabia o seu próprio background? Seja qual for a pergunta, meus amigos, um véu de mistério ainda paira sobre o Ark em Skeleton Knight, e assim que eu tiver respostas, eu trarei elas para vocês, obviamente. E essa, meus amigos, é a história de como o corpo do Ark apareceu e sumiu dentro da série, a sua aparência e tudo mais que, bom, apareceu até o momento que eu me lembro. Então, é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês comentem aí as suas opiniões. Você quer que o Ark tenha um corpo dele, ou você quer que ele continue sendo esse esqueleto gente boa? Como você acha que seria a melhor forma do autor fazer o final de Skeleton Knight? Eu quero saber, então comenta aí que eu tô bem curioso. Então agora eu vou, encerrando o vídeo. Então se você gostou, deixa aquele like e se inscreva, porque sério, o seu like e a sua inscrição ajudam muito mesmo o meu trabalho. Então coloca aí o seu like e a sua inscrição e me apoie da maneira que você pode. Então agora me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!